Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026. Espero que estejam todos bem. Já estavam aqui desde cedo deixando recadinho. Maria Luísa Capão, a Sônia Ribeiro, a Eva das Dores lá de Bagé, a Fran lá da UMEP, o Marquinho Forcela. Bom dia, meu amigo. A Sônia Santana lá do Luz e Caridade de Magé. Ana Cristina Ribeiro, bom dia. Vera Lúcia Grossi, bom dia. Marilúcia, bom dia. Vera Conde, bom dia. A Daniela, lá do Allan Kardec, bom dia. Tânia Maria, bom dia. O Luiz Rempto, bom dia. Malu Lemos. O Jeová está assistindo. A Celinha também está junto com ele, a esposa dele, a Regina Rempto. E a Didi também está aqui, lá do Allan Kardec. Lígia Claro, a Nadir Caldeira, bom dia, Nadir. Bom dia a todo mundo. Hoje, né, nós trocamos de livros, estamos agora com esse livro aqui, ó. Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Hoje é o capítulo 9, a página número 9, vamos falar assim. E essa página lê assim: Quando o sofrimento nos transfigura as próprias feições, quando as pessoas se afastam de nós com receio de que venhamos a lhes pedir algo em nosso socorro, quando a doença grave nos isola no quarto sem recursos e quando a miséria nos torna pessoas sem valor para o mundo, o amigo Jesus surge e posta-se ao nosso lado, enxugando o nosso pranto, segurando firme a nossa mão, enchendo o nosso coração de esperança e ensinando que a dor, quando suportada com paciência e dinamismo, encerra em si mesma a oportunidade de libertação de nossas mazelas espirituais para a glória de dias venturosos. Então, essa é a mensagem do Zé Carlos de Luca. Chegou também a Rita Morada. Oi, Rita, lá do Allan Kardec. Bom dia. A mensagem dele fala do sofrimento. E a causa do sofrimento, né? Allan Kardec está lá, a causa das aflições, né? Quando fala das bem-aventuranças, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos. E quando a gente começa a estudar isso, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos dizem para a gente, olha, tenho uma má notícia para vocês. Todo mundo que vive no mundo de provas e expiações vai passar por provas e expiações, vai sofrer, porque a gente está num corpo material, esse corpo vai ficar doente, né? A gente vive numa sociedade materialista, e essa sociedade materialista é egoísta, ela só pensa, né, nela própria, é uma coisa meio selvagem até, né, de sobrevivência do mais forte. Aí quando a pessoa está mais fraca, como ele diz aqui, ó, quando a pessoa, quando a miséria nos torna pessoas sem valor para o mundo. Então, quando a pessoa já não está produzindo, ela não serve mais, não se dá mais importância, né? A gente percebe isso em todas as sociedades aqui do planeta Terra, que é um grande problema. E aí, então, ele fala que o amigo Jesus surge e se posta para nos ajudar. Mas esse problema da dor, do sofrimento, é um grande problema que a gente tem, né? Eu sempre falo, eu acho que não existe nenhuma doutrina que eu conheça, além da doutrina espírita, que dê uma explicação razoável para o problema do sofrimento, o problema da dor, né? O Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, ele aborda esse assunto de maneira muito, muito clara, muito forte. E o livro é dividido em três partes. A primeira parte é o problema do ser, a segunda parte, o problema do destino, e o terceiro ser, terceira parte,
A gente acha que seria problema da dor. Não, ele fala potências da alma. Então, é uma parte problema do ser, a segunda parte problema do destino, é a terceira parte potências da alma. E quando ele fala das potências da alma, ele fala de vontade, ele fala de fé e ele fala de dor, né? Ele diz que a dor, o saber sofrer é uma das potências da alma, que está aí de acordo com o que os espíritos falam lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles falam para gente que não tem jeito, todo mundo vai ter que sofrer. A diferença está em como a gente sofre. Então, o Espírito Emmanuel, no livro Emmanuel, né, ele fala assim, sobre a aflição, sobre o sofrimento. Ele fala assim: a aflição do egoísmo, quer dizer, o sofrimento do egoísmo, chama-se egolatria. Porque a pessoa que é egoísta, ela sofre e porque ela só olha para si e ela não consegue ver os outros. E deve ser muito difícil você querer tudo para você e você não vai conseguir. Não tem jeito, né? Então, a egolatria traz sofrimento para a gente. Ele fala assim: a aflição do vício é a delinquência. Quando você é viciado, quando você é adicto a alguma substância ilegal, alguma coisa que muito pesada, por exemplo, você existe as pessoas que têm a tendência de ir para a delinquência, porque elas não são mais senhoras de si, elas perdem controle de si. A aflição da agressividade se chama cólera, porque quando você está encolerizado, e se você for uma pessoa, não, quando você for agressivo, você parte para a cólera. Estava vendo uma notícia em que um pouquinho antes da gente começar, lá no Rio de Janeiro, uma pessoa estava num posto de gasolina e ficou irritada porque o frentista lá que abastece os carros deu a vez para um outro carro que tinha aparentemente furado a fila. Aí a pessoa foi lá e bateu socou lá o pobre do frentista. Porque ela é a pessoa que é agressiva, ela sofre, porque ela vê aquilo ali, ela vai lá e dá um soco na pessoa. E acabou que a pessoa que agrediu está sendo presa, né, por agressão, porque é um crime. E a aflição do crime, o sofrimento do crime é o remorso. Imagino ele agora, nossa, eu não devia ter feito isso. E aí depois teve a justificativa da criatura lá que cometeu a agressividade, que cometeu o ato. Ele ficou com raiva porque o frentista estava deixando os outros passarem à frente dele, e ele estava com pressa. Então, e agora ele estava com remorso. Então, o sofrimento estava ali. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Quando a gente é intolerante, a gente não aceita o outro, a gente se torna rígido, né? Uma das coisas mais difíceis para mim é aceitar que as outras pessoas não são rígidas como eu sou com algumas coisas. Porque a gente aprende, né, às vezes no espiritismo, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estar tudo certinho, não pode sair do script, a gente não pode chegar atrasado. Por quê? Por que que a gente não pode chegar atrasado? Por que que a gente não pode ter um problema? Por que que a gente não pode ficar doente? Por que que a gente não pode se sentir mal? Por que que a gente não pode, por causa, né, deixar de fazer alguma coisa porque a gente não está bem? Então a gente às vezes passa por cima de tudo isso em nome da tarefa, em nome de uma disciplina que não é a disciplina real, a disciplina que nós temos que ter com nossos atos, com as nossas atitudes. É aí que tem que estar a disciplina. Não é a disciplina, não é horário. Às vezes a pessoa chega no horário não quer dizer nada. E a gente, eu acho engraçado que a gente aceita muitas coisas em relação a essa. A gente é rígido com algumas coisas para com os outros, e quando a gente está lá, né, na situação em que a gente precisa dar a nossa parte, a gente também não está muito preocupado com isso, não.
A aflição da fuga chama-se covardia. Aquela pessoa que não quer enfrentar o problema, foge. É a covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da brutalidade chama-se violência, né? Eu já falei da agressividade ali, ó, o Neemano já tinha falado. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Ah, eu não vou fazer isso não. Eu não tô afim, não vou, porque dá muito trabalho. Dá trabalho mesmo. Tudo dá trabalho. Gente, uma coisa que eu falo para meus filhos, né? Eu sempre falo, por exemplo, para a mocidade. O pessoal da mocidade fala assim, que eu falava a mesma coisa. Fazer vestibular. O Enem é um absurdo, tem que estudar muito. Eu tô louco, eu não posso fazer nada, que eu tenho que estudar. Aí estuda, passa no vestibular, porque estudou, e vai para a faculdade. Aí quando chega na faculdade, nossa senhora, tem que estudar muito. É muita coisa. Esses professores acham que a gente não faz mais nada. A gente só tem que estudar, é isso mesmo. É muito mais difícil a faculdade do que o Enem, mas a gente só se toca depois que entra na faculdade. As pessoas que não fizeram faculdade não sabem o que que é, mas olha, acredita em mim. Quando a gente passa para a faculdade, o que a gente tem que estudar, a quantidade de coisa que a gente tem que estudar, é muito maior do que a quantidade de coisa que a gente tinha que estudar para o Enem. Ah, mas no Enem era diferente. Tinha muita pressão, a pressão é a mesma, né? É que a gente amadurece, a gente vai andando. Então a gente precisa sair da preguiça, precisa sair da rebeldia, né? A gente precisa dar trabalho, dar trabalho. A aflição da vaidade chama-se loucura. Olha só, né? A pessoa que é muito vaidosa, ela pode ficar até louca, ficar fascinada por ela, né? Pela vaidade, não sai de casa enquanto não se maquiar, enquanto não botar o brinco, não sai de casa enquanto não tiver a gravata direitinho, enquanto não tiver o paletó certinho, né? A gente é, perde coisas porque a gente não está bonita, não tem roupa para ir, é por aí. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama queixa. Ficamos reclamando dos outros. Ai, que saco, ficar. Eu acho engraçado na Bíblia, lá no Antigo Testamento, né, quando os hebreus fogem do cativeiro, 400 anos no cativeiro lá no Egito, né? Moisés vai lá, né, junto com o irmão, evoca lá as 10 pragas do Egito, foge com todo mundo, atravessa o Mar Vermelho, aquela situação toda. Quando chegam lá de lá que eles estão a salvo, o pessoal começa a reclamar, começa a murmurar, esse é o termo. Poxa, quando a gente estava lá no Egito, a gente era escravo, mas pelo menos tinha comida. Aí Moisés vai lá, conversa com Yahvé e Yahvé manda o maná do céu, manda as codornas. Mas a gente tinha água, tinha água doce. Ele, Moisés pega o cajado, bate na pedra lá e tem água doce. E o pessoal reclamava. Tanto que reclamava que Moisés ficou 40 anos no deserto com o povo esperando a geração passar, para esse pessoal parar de reclamar. Por quê? A gente, eles ficavam se queixando. E, na verdade, como diz a Maria Luísa Capão aqui, reclamação é um atraso na vida, é isso mesmo. A aflição do ciúme se torna desespero. A pessoa que é ciumenta, ela fica o tempo todo preocupado com o outro, o que que o outro está fazendo, né? E o ciúme traz desespero, a gente fica louco. A aflição da impaciência chama-se intemperança, quer dizer, com a pessoa que é impaciente, ela não aceita nada, né? A gente estava no domingo passado, nós tivemos o café da família lá no Allan Kardec, foi maravilhoso. 70 pessoas no domingo de manhã lá no Allan Kardec para a gente fazer. Nós cantamos, tivemos dinâmicas, falamos sobre família, sobre culto no lar, e aí teve uma dinâmica lá e que a gente estava sentado num círculo gigante, imagina, 70 pessoas num círculo. E aí você recebia de um lado alguma coisa, você tinha que dar para o outro. Então a pessoa, eu recebo amor e te dou caridade. Eu te recebo caridade, eu te dou carinho. E aí foi andando, né?
E aí teve lá alguém que falou assim: eu recebo carinho e te dou paciência. Aí todo mundo riu, né? Porque paciência é uma coisa difícil. Imagina alguém, né? A gente precisa de muita paciência. Por quê? Que a gente é impaciente. A gente quer a impaciência está ligada com o egoísmo, né? A gente quer tudo para agora. Eu quero ser atendido agora. Eu quero resolver isso aqui agora. É impaciência. E aí a aflição da injustiça é a crueldade, né? Quando a gente vê as coisas que são injustas, a gente se torna cruel. Quando a gente é injusto, a crueldade vem. Por isso que a gente às vezes vê as pessoas, né, sofrendo por causa de alguma coisa que foi difícil, isso se torna uma crueldade. O texto do nosso amigo José Carlos de Luca, né, ele fala assim, que que a dor, né, o amigo Jesus surge depois que a gente sofre tanto, Jesus sofre do nosso lado, enxugando o nosso pranto, segurando firme a nossa mão, nos enchendo o nosso coração de esperança, ensinando que a dor, quando suportada com paciência e dinamismo, encerra em si mesma a oportunidade de libertação de nossas mazelas espirituais para a glória de dias venturosos. Quer dizer, a dor, ela, quando suportada com paciência e com dinamismo, lembra que eu falei que paciência a gente precisa, precisa de muita paciência? A gente precisa, a gente precisa entender que a dor vem, que ela não vai embora tão rápido e que a gente vai correr atrás e que a gente tem que ter dinamismo. A gente precisa fazer alguma coisa para sair dessa situação, né? O Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, ele fala assim: uma das mais importantes funções da tristeza é a de propiciar um ajustamento íntimo, para que a criatura replaneje ou recomece uma nova etapa vivencial. Por quê? A causa das aflições, voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec separa causas atuais e causas anteriores. As causas anteriores são as faltas de outras vidas, né, aquelas situações que a gente tem que resgatar vêm de outras vidas, mas a grande maioria das causas do nosso sofrimento está nessa vida que a gente está aqui. Então, se a gente abusa de comida, né, a gente vai ter consequências disso. Se a gente abusa sei lá, de algum vício, né, do alcoolismo, ou do tabagismo, ou também até de um tóxico, a consequência vem nessa vida. Se a gente cede a alguma má tendência que nós temos, por exemplo, da preguiça, né, e eu não quero correr atrás, a gente tem sofrimentos nessa vida. Todo, todas as aflições, todas não, a maioria das aflições que nós temos são causadas por nós mesmos. Aliás, com certeza, todas são causadas por nós mesmos, mas algumas delas vêm para nos educar, outras vêm para nos educar, vêm para nos mostrar, vêm para treinar a gente, por ser uma prova que a gente pode superar. Se a gente superar essa prova, a gente nunca mais vai sofrer daquilo. Mas outras coisas a gente mesmo causou. E aí, quando a gente se toca, nossa, né, eu estou passando mal aqui porque eu comi. Vou dar um exemplo ridículo. Esse fim de semana nós tivemos um casamento, depois a gente teve um aniversário, e aí depois teve o café da família. Nossa, a quantidade de besteira que eu comi nesses três eventos aí, meu domingo eu tava passando mal. Por quê? Porque a gente comeu besteira. Aí eu já tô hoje repensando, né? Segunda-feira, ontem, né? O avô da Flávia que fazia. Come um monte de besteira, na segunda-feira é só chuchu, né? Chuchu e canja. Porque é o que ele está falando, é a oportunidade de repensar o que o Hamed fala. O sofrimento está sempre uma oportunidade da gente repensar o que a gente está fazendo. Então, é esse exemplozinho bobinho aí da comida, mas serve para todos os sofrimentos que a gente passa. Tudo que a gente passa, tudo que a gente sofre, todas as vezes que a gente sofre são oportunidades de a gente recomeçar e dar a volta por cima, né? A gente precisa de dinamismo, precisa de paciência, a gente precisa de autoconhecimento para a gente poder sair fora desse sofrimento, porque sofrer
não é bom. Desculpa, mas não é bom, é muito ruim. Mas a gente não precisa, não pode ficar reclamando. O que a gente precisa fazer é correr atrás para se livrar do sofrimento. Então, encerrando aqui, eu não sei quem foi a última pessoa que eu falei. Chegou um monte de gente aqui, olha. Chegou a Rita, foi a última, né? Aí depois a Glória Chove que chegou, a Leila Moura, Marinês, a Nilza, a Lúcia Constâncio, a Isabel Pise, a Maria da Goia, a Nancy Miller, a Nilza, já tinha falado, a Clarice, minha prima, bom dia, a Nilzeli, a Carmen Nubem, a Ana Capal, a Sunamita, bom dia, Ana Lúcia, Regina Rocha, a Lucinéia lá do Allan Kardec. Bom dia, pessoal. Somos 44, que é a nossa, 44 pessoas aqui juntas. 45, porque a Celinha está assistindo junto com o Jeová. Espero que todos nós tenhamos uma excelente terça-feira e que a gente possa aproveitar, né, esse dia de luz, esse dia que não vai, espero que não esteja muito quente, não seja muito frio, que a gente possa, né, ter um dia iluminado, que a gente possa aceitar as inspirações dos espíritos superiores que estão sempre conosco, nos ajudando, que a gente possa rejeitar as sugestões daqueles que querem atrapalhar, né, que a gente sempre possa decidir pelo melhor caminho, para que a gente saia dessa armadilha que é o egoísmo, que é a intemperança, que é a impaciência, e que a gente possa parar de sofrer por causa disso. Que todos nós tenhamos um excelente dia em paz, na paz de Jesus. Muito obrigado, que assim seja. Até a próxima. Tchau, pessoal.